Fala pessoal, sejam bem-vindos a Primor Podcasts. Eu sou o Ítalo, CEO aqui do Grupo Primor, e hoje nós estamos aqui para o nosso 19º encontro da Primor Podcasts e o 7º episódio do quadro Gestão Aberta, quadro que eu apresento, e estou aqui hoje muito feliz. Nós vamos falar sobre marketing digital, sobre designer, sobre como alavancar sua carreira na internet, com um cara que eu admiro e dispensa comentários, porque é um cara que eu conheço há um tempo já. E esse cara é muito respeitado. Estou muito feliz de estar aqui com o Matheus Geldi. Ele que é casado com a Ana Luísa, ele colocou isso como observação principal, então tem que frisar. Ele que é pai de 3 filhas, a Catarina, a Beatriz e a Isabel. E é dono da Mob, uma agência criativa que hoje, com 3 colaboradores, atendeu nos últimos 2 anos mais de 200 clientes. Entre elas, olha agora, vamos subir o nível. O Novo Mercado, Chevrolet, Guerrilla Way e muitos outros. Matheus, caramba, hein? Que currículo é esse, pô? Graças a Deus. o cara Nem eu acredito às vezes. Então, Matheus, conta um pouquinho mais sobre você aí, dá o seu oi pra galera, seja bem-vindo e fique à vontade. Beleza, galera. Então, é um prazer imenso, primeiramente, né, o convite. Eu fiquei muito feliz, né, de ter sido convidado. E como eles falaram aqui, né, eu vim pelos cortes também, né, que hoje, né, a gente precisa produzir conteúdo, então nós sabemos quanto que é importante, né, estar aqui produzindo esse conteúdo passivo, vamos dizer assim, né. Então, mas, cara, eu sou, né, como você falou, sou casado aí, vai fazer 4 anos agora com a Ana, né, tenho 3 filhas e hoje, né, tô com a minha agência, né, onde eu tô com 3 colaboradores, né, 2 editores, de fato, né? Que ali, assim, onde eu acabo sendo especializado mais na edição de vídeos mesmo. Hoje é o foco, né? Que vocês têm. Assim, 90% dos meus serviços são vídeos, né? E os outros 10% é design. E então eu tenho 2 editores trabalhando comigo e também tem uma outra menina, né? Que ela a gente chama de mineradora, né? Que ela assiste os conteúdos para extrair os trechos ali para a gente fazer a edição, né? Então alguns clientes eles já mandam a minutagem para a gente só editar, outros pedem para a gente fazer essa seleção, né, do que é feito. E, assim, eu, né, estou com colaboradores faz desde 1 ano agora, desde fevereiro do ano passado. Antes estava sozinho? Trabalhei sozinho, então, de agosto de 2020 até fevereiro de 2022. Eu trabalhava sozinho, assim, quando precisava, muito raramente, né, eu acabava contratando um freelancer, alguma coisa ali para fazer algum serviço específico, mas assim, foi uma virada de chave para mim, né, depois que, né, comecei a trazer mais pessoas, porque isso foi mudando o meu jogo. Muda a realidade, né? Isso, eu sinto isso aqui também quando nós começamos a fazer um processo de crescimento mesmo de equipe. Parece que, pô, é difícil, o jogo é difícil, não é um jogo fácil, né? Você ter mais pessoas para gerenciar e tal, mas ao mesmo tempo, isso te ajuda a focar em outras coisas que você precisa focar e às vezes você está deixando de lado, né? O empreendedor precisa muito disso. E, cara, assim, o Matheus é super conhecido, né? Principalmente uma galera mais jovem e tal. E, assim, Matheus, eu sei muito bem a sua história e ela é fantástica, como você teve a coragem de se lançar nessa carreira. E eu quero que você conte um pouquinho pra gente aqui por que você acreditou no designer. Como que surgiu isso? Pô, né, você vai poder contar um pouquinho aqui, né, eu sei que você tinha uma outra função, outra profissão antes e você falou, cara, não é isso que eu quero para mim, eu vou focar naquilo que eu gosto. Como que foi, né, para você chegar a essa decisão aí? Sim, cara, assim, como eu conheci a parte de design, né, hoje, apesar de eu ser mais especializado em edição de vídeo, eu conheci o design primeiro, né, então eu primeiro fui designer, porque quando na época da faculdade, né, uma história bem engraçada, assim, eu lembro, era uma aula de sociologia, né, uma das primeiras aulas ali da semana, eu tava desenhando, assim, no caderno, tava chata, né? Uma aula chata pra caramba. E desenhando, e não sei, né, quem não conhece, mas o símbolo de administração, são 2 losangos, assim, né? Sim. E ele parece uma máscara, assim, né? E por acaso na apostila tinha um desenho do símbolo de administração e eu desenhei um rosto ali, né? Como se aquele símbolo fosse uma máscara. Uma máscara, um herói. Isso, um herói. Que daí, no caso ali, depois eu acabei dando o nome para ele de Super ADM, né? Porque eu fazia curso de administração. E naquilo me deu um estalo para fazer uma página na internet. Na época, assim,
era bem famosa aquela, assim, administração da depressão. Sim, era né? essa Tinha época. tudo tira da depressão. Que ano era isso, mais ou menos? 2013. 2013. Essa época era o auge, né? No Facebook, Isso, essas no Facebook, páginas. as páginas, tá isso. Então tinha ali muita coisa. Né? Tipo, tinha um ADM Facts, então o pessoal ia postando ali e eu também falava, vou fazer a minha, né? Porque naquele momento ali eu ainda tinha recém começado a trabalhar na empresa do meu pai, né? Com uma corretora de seguros. E depois eu fui, né? Então nesse dia eu falei, pô, vou começar a produzir conteúdo na internet sobre administração. E nisso eu precisei, né? Eu tinha desenhado esse super-herói, eu precisei, né, deixar ele, digitalizar ele. Só que, assim, para pagar alguém não compensava, porque, tipo assim, era uma ideia, né? Tava começando ali. Início. Isso. E daí eu peguei e falei assim, vou eu aprender mesmo, né? Então eu tenho um primo, né, que ele foi designer, é designer faz bastante tempo. E daí eu falei assim, eu pedi umas dicas para ele e fui mexendo, me aventurar no Photoshop. E daí comecei a fazer aquelas frases motivacionais, né, ali, né, com Henry Ford. Então, assim, que é bem característico, assim, de quem vai dessa área, né, de negócios e tal. E eu fazia muito, né, porque eu não tinha condições de pagar, né, então, porque, assim, essa página não dava retorno nenhum. Naquela época, não existia, assim, tava começando essa questão de cursos, né, marketing digital, mas eu nem conhecia, nem nada. E daí, eu comecei a fazer bastante conteúdo para isso, né, então, fui fazendo. Cheguei a ter ali na época, acho que foi 40 e poucos mil seguidores nessa página do Facebook. Então, só um ponto. Antes mesmo de trabalhar no digital, você já tinha uma experiência no digital. Sim, foi algo assim, totalmente como hobby. Né? Sim, assim, totalmente não era com intenção de ganhar dinheiro, nada disso. Nada, porque eu fazia o curso, tipo assim, eu ia fazendo ali, postava sobre empreendedorismo, negócio. E assim, eu tive a sorte, vamos dizer assim, né, de viralizar alguns posts na área, assim, né, vamos dizer assim, no nicho de administração. Sim. Eu lembro que na época, quando teve o impeachment da Dilma, né, tudo virou aqueles memes, que os deputados falavam para quem votava, né, sim ou não ali, né, então teve aquele meme, assim, teve uns que bateu mais de 500 mil, então teve na época da Olimpíadas de 2016 também, né, teve uma imagem do Zambolt que eu usei também. Então, eu viralizei alguns conteúdos e com isso fez, né, eu chegar a esses 40 e poucos mil totalmente orgânico, né? Só que, assim, em 2017, em 2016 eu passei por um processo de conversão, né? Então, eu comecei, né, a participar da igreja. Então, esse conhecimento prévio que eu tinha de design dessa experiência da página, eu comecei a utilizar para a igreja, porque assim, eu cheguei na igreja, né, a gente já tem esse conhecimento de juntos, né? Então, mas assim, eu cheguei na igreja e vi que lá o pessoal, tipo assim, na igreja católica em especial, era bem precário. Hoje mas melhorou bastante. Mas essa parte de comunicação, né, deixava design, muito a desejar, vídeos, não tinha né, bom conteúdo. Então assim, eu sempre falo que tipo, as igrejas protestantes, eles sempre tiveram uma veia mais para esse lado, né, e sempre deram mais importância para isso. E na igreja católica, como eu participava, eu vi que ali estava faltando. E daí foi quando que eu comecei a fazer assim mais ativamente questão de design, porque daí eu fazia para o grupo de oração, fazia para retiro, para alguma coisa ou outra, e eu fui, né, colocando mais em prática, porque ali em 2016 essa página minha, eu já tinha meio que desistido dela, porque só dava trabalho. E eu acho que também foi mudando o tipo de conteúdo que as pessoas absorviam, também, assim, ali no 2016 tinha migrado bastante pro Instagram, as coisas, mas eu, assim, como eu não tinha retorno financeiro, eu fui mesmo deixando de lado, porque na época a gente tentou fazer um portal, né, eu convidei 2 amigos para fazer um portal, só que como, né, para mim estava dando mais trabalho do que dinheiro e assim, e naquela época eu já via que não ia dar em nada, né, eu fui desistindo. Mas e daí, em 2016, quando eu passei por esse processo de conversão, comecei a participar da igreja, eu voltei a fazer muita coisa de design, porque, tipo, o grupo de oração tem toda semana, tem uma coisa, né, então, retiro e tal. E fui fazendo. Daí o ponto de virada, né, nessa área, né, foi que ali em meados de 2017 também, né, eu comecei a fazer vídeos também, né? Porque assim como o design era precário, a questão dos vídeos também era. Daí eu lembro, na época, assim, eu era solteiro, né? Tinha um salário relativamente bom ali, trabalhando com meu pai. Não tinha muitos gastos, né? Então eu falei assim, todo dinheiro sobrando, comprei uma câmera, comprei várias coisas para... O foco era fazer coisa para a igreja, assim. Eu não tinha
a noção que isso viraria uma profissão depois, né? Sim. E só que ali eu fui investindo nessas coisas de vídeos, né, aprendendo, e design, e fui fazendo para a igreja só. E isso foi me dando um certo reconhecimento, né, até dentro do próprio movimento da Renovação Carismática Católica. Acabei, né, servindo no ENGE, né, servi, né, Em eventos bem diocesanos, renomados, estaduais, inclusive. né? Então, sim, isso foi. Daí eu comprei um drone também na época. Então, porque era um hobby que eu gostava de fazer, né? E era algo que eu gostava mesmo de fazer, e a igreja ela me dava essa possibilidade, né? Porque o que eu sempre falo pro pessoal, né? Principalmente quem quer começar na igreja, é que, assim, o nível de exigência na igreja é muito baixo também, né? Sim. Então, na época, assim, hoje eu vendo as coisas que eu fazia, eu falo, nossa, que ruim, né? Que coisa ruim. Mas como não tinha quem fazia, e nem muitas vezes hoje não tem quem faz, então eles aceitam. Então, é uma oportunidade muito grande de você desenvolver, porque não tem muito isso. Até assim, antes da gente seguir para os próximos capítulos, eu quero trazer aqui 2 insights muito bons. Primeiro, até mesmo na aula de sociologia, se tiver chato, dá para ter ideia. Isso aí. Essa é a primeira coisa. A segunda, né, é que, cara, como é engraçado, né? Eu conheço o Matheus mais ou menos nesse período, né? A gente caminha a partir da mesma fé e ao longo dessa trajetória, né, eu vi todo esse desenvolvimento, mas como é engraçado como o estar inserido numa igreja, né, para nós que somos católicos dentro da igreja católica, mas para outras pessoas, por exemplo, protestante dentro da igreja protestante, como é diferente estar inserido em algo e como isso pode te ajudar a ter uma proporção muito maior. Sim, sim. Eu sempre falo, Matheus, porque eu particularmente, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por um processo dentro da igreja. Sim, com certeza. Entendeu? Então eu não teria, talvez, alcançado um sucesso na carreira profissional, né? Também na vida pessoal, talvez eu não teria o mesmo foco, as mesmas visões. E, cara, isso foi transformador. E eu tenho certeza, é isso que você está dizendo, é muito importante. Para a galera que talvez está começando no designer, na edição de vídeo, cara, com toda certeza, e não estou falando para usar da igreja para se promover, não é isso, mas é um baita lugar para você usar de laboratório. E assim, o que eu falo sempre pro pessoal, né, para quem me segue lá no Instagram, é isso, cara. Porque o pessoal fala, não tenho cliente, eu não tenho meu primeiro cliente, não tenho meu primeiro cliente. Mas, pô, às vezes você ali se propondo a fazer algo ali na igreja, ou que seja algo de graça para alguma pessoa, algum conhecido, um dono de negócio próximo a você, pode ser que as pessoas vão ver e falar, pô, quem que fez isso? Daí vai te dar a oportunidade. Quero saber, né? Exato, e porque as pessoas, elas têm muito isso de ficar reclamando, né? De falar, putz, não, eu não tenho meu cliente, se eu fosse o Matheus, né? Eu já ouvi muito disso, né? Para você é fácil. Para você é fácil, você tem tantas avaliações lá no mercado de trabalho. Pô, mas eu comecei com 0 igual todo mundo. Exatamente. Né? A questão é que eu fui utilizando, né, dos meios para atingir o que eu atingi hoje. Mas as pessoas, elas não estão observando e não aproveitam essas oportunidades. Elas falam assim, o dia que eu tiver o primeiro cliente, eu vou me dedicar. Pô, mas se você se dedicar para algo, né, que nem você falou, que seja para a igreja católica ou outra igreja, se você se dedicar para isso de graça, né, sem ninguém te dando nada, pô, como que você vai se dedicar para o seu cliente? Você vai se dedicar muito mais. É muito porque mais valioso. Você já está aprendendo o que é servir, né, com generosidade, né, antes mesmo de você ter esse primeiro cliente. E isso é igual a um relacionamento, né? De namoro, essas coisas. A pessoa fala, quando eu tiver meu namorado, eu vou ser assim. Pô, não, mas seja assim agora. Né? Já comece agora. Comece você mesmo se moldar, melhorar a si mesmo com virtudes e tudo mais. E quando você tiver o namorado, você já vai estar pronto para essa pessoa. Vai ser até mais satisfatório esse relacionamento. Com certeza. Né? E com o cliente também, né? Funciona da mesma forma. Cara, e um ponto que você disse que eu acho que a gente aplica muito da fé na vida profissional é o servir. Cara, a nossa vida enquanto negócio é um eterno servir. Por exemplo, tem dia que eu olho para minha agenda, eu tenho algo que eu quero fazer, que eu preciso fazer, e alguém chega até mim e fala, cara, eu tô precisando dessa ajuda agora. Não tem como esperar, aconteceu isso. Cara, você vai servir aquela pessoa, às vezes você não tem nenhum ganho financeiro, você não tem, talvez, né, nenhum ganho naquele momento, mas você faz, né? Então, e daí a gente sai, talvez, de um egoísmo profissional. Exato. Também. Né? Então, isso ajuda muito. E eu acho, assim, que essa questão do servir é que eu sempre falo pro pessoal também. Nós, né, como prestadores de serviço, vocês, né, que como prestadores de serviço também, a gente tem que ter essa ideia que a gente tá para resolver os problemas da pessoa, né? Então, que nem você falou, às vezes um cliente pede, sei lá, um vídeo a mais para mim, pô,
eu vou botar na balança. Eu vou cobrar desse cara esse vídeo a mais, ou talvez me indispor com ele, eu posso fazer algo gratuito que depois vai me gerar um retorno no futuro, né? Então, que nem você falou, essa questão da fé, no meu caso, ajudou muito na parte técnica, né, do que eu faço hoje. Mas a parte né, moral mesmo. Relacionamento de pessoas. Isso, interpessoal, você, né, hierarquia, tudo isso ajuda, né? E em qualquer igreja ou qualquer, né, coisa que você tiver inserido, porque você começa a lidar com pessoas reais, né? Com uma sociedade real. Você vai fazer, se é um grupo de oração, você tem que aprovar uma arte, no meu caso, né? Sim. Então, é igual você vai ter que aprovar para um cliente, exatamente, né? Mas né, é uma coisa que você já vai criando essa casca, né? Exatamente. E ali, né, dentro de qualquer ambiente que você se envolva, né, seja dentro da igreja, por exemplo, você vai ter que lidar com pessoas diferentes, de opiniões diferentes, e não é diferente numa empresa. Você tem colegas de trabalho com opinião diferente, você tem clientes com opinião diferente, e você precisa aprender a lidar com isso. E, Matheus, aí daí pra frente, nesse tempo você estava trabalhando com seu pai, você começou a fazer ali, e quando que foi a hora, então, que houve a virada de chave? Falou, agora eu vou fazer disso dinheiro. Eu sei que não foi assim do dia pra noite, eu sei que você teve uma transição de carreira. Como foi isso? Então, como eu falei, era apenas hobby, né? E, assim, isso foi me dando um certo reconhecimento e eu fui, né, me destacando, só que ainda eu fazia muito, assim, por gosto mesmo. Eu gostava de fazer, né? E, como eu falei, a igreja me deu esse espaço para mim fazer. A virada de chave mesmo para a questão profissional e rentabilizar esse conhecimento que eu adquiri foi em 2018, né? Quando eu e a Ana decidimos casar, né? Sim. Então, nós decidimos casar ali... A gente noivou, né, em setembro, né, de 2018. Então, nós noivamos, só que eu falei assim, eu tenho meu salário aqui, mas eu preciso, né, de alguma coisa a mais, né? Preciso de um extra para pagar as contas do casamento. Isso, pagar... Sei bem como é. Então, pagar ali, ia ter o custo a mais, né? A Ana ainda ela ia ter um ano de faculdade durante, né, o primeiro ano de casamento. E assim, a gente já tinha essa vontade que ela acabasse não trabalhando fora para ficar, né, com os filhos. Ele falou, não, tem que rentabilizar isso de alguma forma. E daí eu falei com esse mesmo primo que lá em 2013 me deu dica, né, de como mexer no Photoshop. Eu fui falar com ele em 2018, porque ele já tinha alguns clientes. Daí eu falei assim, João... inclusive ele é cliente aqui, sim, né? Sim. Então, eu falei assim, João, tô querendo começar, você não tem ninguém para indicar? E nesse período, no mesmo período, ele estava num período de transição, né, com a esposa dele, sim, porque a esposa dele mexe, né, com micropigmentação. Então, ele estava cuidando mais da área da empresa dele, da empresa da esposa, né? E ele estava abrindo mão de alguns clientes. Daí, no caso, ele me passou, né? 2 contatos de 2 mercados. Na verdade, um mercado e uma empresa que vende internet e, assim, computador, essas coisas, assim, objetos, né, informática, isso. E daí ele falou assim, fala com esses 2. Eu falei com os 2, o de informática fechou, e daí foi meu primeiro cliente mesmo, assim, né, que daí ele me pagava R$500 por mês, né, para mim fazer a parte de rede social dele, né, então... Eu pelava os posts e fazia, né, e postava. Outro ponto aqui muito importante. Então, seu primeiro cliente não foi um influencer digital, não foi uma plataforma digital. Por que eu estou pontuando isso? Porque às vezes as pessoas, igual você falou, olham muito para o seu momento atual. Exato. Mas não olham para o caminho que você teve que trilhar, né? Uhum. Então, ali, o primeiro cliente foi alguém ali que talvez pode ser aquele cara que você compra dele todo dia, que você vê ele lá direto e o cara tem dificuldade nas redes sociais. E assim, até eu conversei, né, ontem com um rapaz, e ele mora em... eu esqueci o nome da cidade, mas acho que é a capital do Maranhão. Como que é a cidade capital do Maranhão? São Luís? São Luís. Acho que São Luís, né? Isso mesmo. E ele lá tem 1 milhão e pouco de habitantes. E ele batendo cabeça, falando assim, mas eu quero, né, conseguir cliente de tráfego no digital, não sei o quê. Eu falei, cara, você tem 1 milhão e tantos de pessoas aí ao seu entorno. Na sua cidade. Imagina quantos negócios não tem físicos que você pode estar buscando clientes. Vai lá, bate na porta, conversa. Cara, eu tenho certeza que em poucos dias, né, você vai conseguir fechar alguns clientes. Porque, assim, eu reconheço, né, negócio físico é mais difícil. É mais difícil porque eles têm a percepção, o nível de consciência deles sobre a importância da internet, do trabalho que a gente faz, é menor.
Por isso eles estão dispostos a pagar um pouco menos e tal. Mas volta naquilo lá que a pessoa está falando assim, então eu vou começar, mas eu quero um cliente do digital. Pô, você vai ficar escolhendo? Não é tão simples assim, né? Não, então começa do jeito que você conseguir, com quem você conseguir, porque a melhor forma de começar, né, é realmente começar. Agora, se o cara ficar só no dia que eu vou fazer, isso só nessa questão do sonho, ele não vai sair Não do vai lugar rolar. nunca. Não, cara, e é muito verídico isso, porque eu lembro quando nós compramos o escritório, né? Porque era só o escritório de contabilidade. Eu tive que passar por esse processo. Nós tínhamos uma carteira de clientes, mas a gente falava, cara, a gente precisa crescer. E até chegar no nível de maturidade que a gente tem hoje, né? Porque hoje crescimento pra gente é uma coisa, mas a visão que a gente tinha lá atrás era outra. Assim, Cara, eu bati em porta de supermercado, eu bati em porta de loja, eu bati em porta de empresa de indústria. Cara, eu visitei cada lugar, cada estratégia que eu criava para tentar vender e muitas deram certo. Né? Eu tenho clientes que fecharam comigo lá quando nós estávamos iniciando nossa trajetória e que estão com a gente até hoje, que eu sou super grato. Então, assim, mas você precisa se dispor, você precisa correr atrás. Não tem almoço grátis, não adianta. Isso, e assim, o que eu sempre falo também é que hoje, como eu falei, os negócios físicos, eles não têm tanto essa consciência, né? Então, mas eles estão começando a ter, principalmente depois da pandemia, o pessoal falou, pô, tem que ter uma presença digital, porque, pô, ali o pessoal fechou, todo mundo fechou as portas. Exatamente. Então, quem não tinha ali o delivery, não tinha uma coisa assim, já ficou para trás. Então, assim, esse nível de consciência vai aumentando cada vez mais. E se você hoje tem a possibilidade de fechar esse tipo de cliente, talvez, como eu falei, não seja o ideal. Mas essa pessoa talvez vai conhecer alguém que vai poder te indicar e você vai ter o seu portfólio, né? Porque enquanto você viver, né, de promessa, pô, é difícil no mercado você ficar vivendo de promessa, porque o cara fala assim, não, né, você quer trabalhar para mim aí, quer que eu te contrato, mas o que você sabe fazer? Pô, né? E assim, é uma coisa engraçada, né, que o meu primeiro eu vou chegar, depois eu conto sobre você vai chegar nesse ponto depois? Mas é uma coisa que estava relacionada com o que a gente falou. Mas assim, daí ali em 2018 eu decidi, né, e esse cliente pagava R$500 tal para mim. O engraçado, né, que nessa parte digital, né, depois eu consegui um outro cliente que era uma farmácia, mas assim, só de 2018, de setembro de 2018 até 2020, agosto de 2020, que foi realmente onde você realmente virou a chave e focou naquilo. Isso, porque assim, até agosto de 2020 eu ia fazendo e-book, assim, ia pegando coisa muito esporádica, né? Então eu continuava no meu CLT e ia fazendo as coisas ali bem esporádicas. Só que ali em agosto, né, na época lá onde tinha, né, ainda o grupo do Novo Mercado, então o pessoal postava oportunidade lá de serviço e um cara, né, ele postou lá, ele era coprodutor, né, de uma em outra empresa e o nome dele é Thiago, assim, eu sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço a ele, né, então mais uma vez agradeço o Thiago. Aí, Thiago! Porque, cara, assim, ele postou a oportunidade eu fui falar com ele. E quando ele pediu o portfólio, né, isso que é o que eu ia falar agora, engraçado, eu não tinha nada para apresentar de vídeo para ele. E o que eu fiz? Eu peguei os vídeos da igreja que eu tinha e mandei para ele. E o cara, assim, ele viu, porque ele viu que tecnicamente eu tinha Você resolveu o problema. Eu tinha algo a fazer. E ele precisava o que a gente chama de nugget hoje, né? Então, ele é uma junção de design com vídeo. Então, eu falei, pô, vou começar a oferecer isso. Porque eu sei fazer design, né? E sei editar vídeo também, vou começar a fazer essas coisas de nugget. E daí eu mandei para ele assim, um vídeo de congresso estadual que eu tinha feito, mandei coisa da igreja. Ele viu, né? Graças a Deus ele, né, me gostou e me contratou. E daí eu comecei a trabalhar para essa empresa. Eles iam me pagar R$1.500 para mim fazer, era 40 e poucos vídeos por mês. Só que, né, para quem trabalha com edição de vídeo, naquela época era vídeo de 2 minutos. E naquela época não existia legenda automática, igual existe hoje. Então eu tinha que ficar escutando tudo que o cara ia falando e escrevendo. Né? Eu escutando e transcrevendo. Um trabalho assim, né, estrondoso. Só que e nesse caso específico, daí quando eu falei, cara, não vai dar. Porque, tipo assim, eu ia casar, né? Mas eu trabalhava durante o dia todo no CLT, ficava à noite trabalhando até 2 da manhã todo dia, porque dava muito trabalho você ficar escutando esse negócio. E eu falei pro Thiago, o motivo que eu agradeço ele nem é por ter me contratado, né? Eu agradeço muito o Thiago porque um dia eu mandei para ele e falei, cara, eu não quero mais, eu desisto. É muito trabalho para mim e tal, não sei o quê. Não tô dando conta. Não tô dando conta, né? Tá muito puxado. Então, assim, ali, né,
naquele momento, né, eu ainda não tinha um propósito que eu tenho hoje de tipo, família, assim, eu já ia casar tudo, mas eu não tinha quanto pagar. Era outra visão, né? Eu pensava assim, pô, eu vou ficar aqui me matando quase de R$ 1.500, entendeu? Perdendo meu sono, Entendeu? Assim, eu vou arrumar outra coisa. E falei, cara, eu não quero mais, desisto. Né? Daí, assim, ele insistiu. Ele falou assim, não, Matheus, o que tá com dificuldade e tal, vamos tentar mais, não sei o quê, né? Vamos tentar. Pô, cara, e nisso eu falei assim, vou tentar. E voltei. E daí eu fiquei, ao todo eu fiquei 6 meses com eles, né, com essa empresa. Só que a minha vida daí nesse do período de agosto de 2020 até dezembro de 2020 que virou tudo da perna pro ar, né? Porque assim, no bom sentido. Porque eu tinha um salário de 3 mil, né, na empresa do meu pai, né, na corretora. E ali em agosto em dezembro de 2020 eu já estava tirando coisa de 9 mil por fora. Né? Fora o salário. Fora o meu salário. Então, daí ele virou também uma coisa na minha cabeça, um impasse. Porque, e assim, agora? Porque assim, não sei quem trabalha em empresa familiar vai entender, mas eu tinha muito receio, assim, eu achava que meu pai ia ficar triste, sabe, assim, quando eu de falasse você pra ele. Sair Porque, tipo assim, meio que a gente sempre trabalhou em família, eu, minhas 2 irmãs e meu pai. E daí eu achava que ele ia meio que ia ficar triste, porque achava que eu ia assumir a empresa, não sei o quê. E daí, mas chegou uma hora e eu falei com a minha irmã mais velha, né? Daí eu falei assim, ó, Ju, tá assim, assado. Expliquei pra ela, ela falou assim, Matheus, se eu fosse pra você, eu ia, né? Abandonava. Por quê? Assim, né? Quem trabalha com seguro também vai saber, porque assim, o ramo de seguro ele é muito puxado, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, às vezes, se você emite um seguro lá que você colocou uma letra errado, sei lá, imagina uma empresa de 2 milhões e queima, pega fogo nessa empresa, pode ser que dê um BO lá, né, então você nunca dorme tranquilo. E daí isso me deu um pulso, assim, falei assim, não, vou falar com meu pai. Conversei com meu pai e tal, falei assim, pai, tá assim, assado, né, já tô ganhando bem mais, né, no digital, do que o salário que eu tenho aqui. E, assim, um ponto importante também, né, que eu esqueci de mencionar, é que até agosto daquele ano, de 2020, né, que junto com essa empresa que me contratou, eu fui chamado para trabalhar na campanha eleitoral, né, municipal daquela época, daquele ano. Né, só que o meu computador que eu tinha, ele estava bem fracão, assim, né, e eu ia ganhar um valor, assim, razoavelmente bom, né, com a campanha eleitoral. Eu falei, cara, eu vou comprar um notebook. Então, por quê? Como eu trabalhava de CLT, eu só fazia meus trabalhos à noite em casa, né, porque o meu PC mesmo não era notebook, a PC ficava lá em casa. E daí eu falei assim, com esse dinheiro da campanha, eu vou comprar um notebook. E nisso, né, eu comprei o notebook e comecei a trabalhar à noite, só que eu conversei com meu pai também, né, antes. Assim, pai, às vezes tem coisa que eu faço coisa da corretora aqui, eu tô ficando meio ocioso e então, tal, assim, sobrando tem um tempo. problema se eu começar a fazer minhas coisas de fora durante o horário de serviço? Meu pai falou, não tem problema. E daí também, né, isso que foi uma virada de chave, porque quando eu comecei a trabalhar praticamente o dia todo, porque nessa época eu meio que já recusava serviço, eu nem ia tanto atrás, né? Mas aí como começou a sobrar bastante tempo durante o dia, eu comecei a pegar mais clientes, eu falei, cara, se eu trabalhando à noite já tá dando isso, se eu trabalhar um pouquinho à noite durante o dia já tá dando isso, se eu trabalhar só com isso, né, vai estourar. Tá louco, vou embora. E daí foi, né, nessa época eu falei com a minha irmã e conversei com meu pai, ele super entendeu, né, assim, e foi também muito importante para mim, porque meu pai, assim, ele foi bem claro, ele falou assim, filho, vai, né, e se der errado, você volta, né. Cara, isso para mim, assim, foi uma das coisas mais, sim, forte da época, porque meu pai me deu essa segurança, né, então eu que tinha criado aquele medo de falar, putz, meu pai vai ficar puto da cara comigo, porque eu vou sair da corretora. Daí ele falou assim, não, vai, né, e se não der certo, você volta, que a gente vai estar aqui. Cara, daí isso me deu um gás muito grande, assim, e eu falei assim, não, agora eu vou. Pô. Não, que bacana, né? Às vezes tem pais que têm dificuldade de entender isso e você teve aí um baita de um apoio, né? E, cara, é por isso que eu digo, a família, ela seja a família como ela estiver, né? Se ela está boa, se ela está ruim, ela está por trás dos negócios. Não adianta a gente pensar que o que acontece dentro da empresa fica dentro da empresa e morre ali e não vai afetar em casa. Cara, isso é uma ilusão, né? A vida profissional, a vida de todos nós, ela está ligada a diversas áreas e uma delas é a vida familiar. Sim, sem dúvida. Né? Você vai ter que ter conversas difíceis, como foi essa com seu pai, né? Você vai ter que tomar atitude, vai ter que ter decisão ali para
para fazer as coisas, isso faz parte, né? Matheus, mas assim, um ponto, né, que pô, eu sempre admirei o marketing que o Matheus fazia do serviço dele. Porque ele fazia umas ações, né? Você falou, por exemplo, do antigo grupo do Novo Mercado, né? Esse grupo foi famoso. Eu também fiz muito cliente lá, cara. Hoje ele morreu, né? Hoje ele morreu, esse grupo. Porque agora só tem a comunidade no Circle lá, né? E tem o Exato. mercado de trabalho, mas assim, dos primórdios lá da... Não, foi muito bom. Foi. Ajudou muita gente ali, gerou muita receita. E, cara, eu lembro assim que as suas postagens eram impactantes ali. Você conseguia reter a atenção do público dentro do grupo e tal. Mas o que você acha que foi o que fez você ter um salto? Porque, tipo assim, igual você falou, pô, eu comecei com um cara, daqui a pouco eu tava ganhando 9 mil. Isso. Né? O que você acha que fez a galera se interessar pelo seu trabalho, você conseguir alavancar, assim, querendo ou não, num período curto, você, mesmo antes de se profissionalizar no sentido empresa, né? De falar, ó, eu realmente tenho a minha agência, né? E vou trabalhar só com isso. Mas você já estava muito bem na questão nome no mercado. Por que isso rolou? O que você acha? Cara, assim, como eu falei, 2018 até 2020 eu fiquei batendo cabeça com design. Né? E assim, para quem é do mercado, sabe que designer chutou o pé da árvore ali, vai cair. Então tem muito designer, né? Então, a maior virada de chave para mim mesmo foi quando esse cliente me contratou, né? Lá o Thiago me contratou para fazer os vídeos nuggets. Foi que eu percebi que muita gente oferecia design, mas poucos ofereciam vídeos. Entendeu? E daí, lá coincidiu, né, assim, graças a Deus, que daí muita gente foi procurando vídeos e o que me deu esse salto, com certeza, né, eu garanto isso, é que quem fazia vídeos só sabia vídeos. E eu tinha o conhecimento dos dois. Então, o Nugget, né, para quem não conhece, ele é a junção, né, de você faz uma capa de design e bota o vídeo dentro. Sim. E então as pessoas faziam os nuggets ali de uma forma assim que eles não eram visualmente bonitos, né? Mas eu, como eu tinha conhecimento já de design, eu comecei a oferecer um serviço diferenciado nesse sentido, porque eu fazia os dois já, né? Então já tinha poucos editores de vídeos, né? E os que tinham não tinham conhecimento de design. E daí quando eu juntei isso, eu comecei a oferecer, as pessoas foi crescendo e falou, pô, vou gostando. E isso foi me dando, assim, me alavancando, né? No sentido de fui fechando alguns contratos, né? Fixos, outros mais esporádicos, isso. E de freelance, de demanda. E daí acabou que ali em dezembro, né, daquele ano, foi quando eu só tive a coragem de falar com meu pai. Quando eu fechei um cliente que na época ele pagava 2.500 por mês. Eu falei, não, agora dá pra mim sair. Que te dava uma segurança daquele salário que você tinha lá. É mais ou menos parecido com o que eu tirava já na corretora. E daí eu peguei e eu percebi que foi isso. Só que, assim, isso atrelado, né, uma coisa que eu sempre falo, assim, eu não me acho, apesar de reconhecer que eu sou um bom editor, mas eu não sou o melhor do mercado, sem dúvida. Né? Tem muita gente melhor do que eu. Só que eu sempre cuidei de duas coisas, né? Que era o atendimento, né? Atendimento ali com o cliente. Então, algo que eu sempre falo, né? Eu sempre, agradeço. Quando o cara me paga, eu mando um Deus abençoe, né? Então, assim, não é algo, assim, forçado, mas é para ter um contato mesmo com a pessoa. E isso foi me gerando clientes recorrentes, entendeu? Então, ali em 2021, quando eu comecei, né? Assim, que em janeiro de 2021, que eu realmente comecei só com isso, né? Então eu estava ali com uma renda, né, de mais ou menos 9 mil, né, por mês ali como editor. E ao decorrer do tempo, eu fui percebendo que mais importante do que a parte técnica, a parte, né, o serviço em si que eu entregava, que era vídeo, né, as pessoas davam muito valor para isso, a questão do atendimento, né, e cumprir prazo e ter um bom relacionamento, ser amigo dos clientes, assim, de conversar mesmo, assim, de talvez ali o cara fez um lançamento, não deu muito certo, daí você vai falar... Você conseguir trocar uma ideia, fala assim, não, vamos lá, né, vai dar certo no próximo e tal. E isso foi me gerando clientes, assim, fui conseguindo alguns clientes fixos, né, no sentido de contrato mensal, mas também foi me dando bastante gente que, sim, eu tenho clientes até hoje, né, que as pessoas, eles não são fixos, mas sempre que eles precisam de vídeo, eles falam comigo, né, então isso foi, no montante, foi gerando, né, um valor bom. E outra coisa, né, só para complementar... Pode fechar, bora lá.
E eu também, assim, eu nunca fui o melhor preço do mercado. Entendeu? Assim, eu nunca fui barato, né? Então, meu serviço ele sempre foi um pouco mais caro, porque tipo, essa questão estética, visual, né, que eu já tinha, Você tinha uma agrupava os especialização. dois, né? Agrupava ali o design e a edição de vídeo. E também porque meu atendimento, né, cumprir prazo, essas coisas sempre foi diferenciado. Então, eu sempre cobria mais por isso. Então, enquanto as pessoas estavam cobrando, sei lá, R$ 30 por night, o meu já era 70, mais que o dobro. Então, assim, e eu fui encontrando que clientes, né, tinham clientes para isso, né? Então, a minha régua sempre foi assim: pô, tô com a agenda cheia, né? Então, o próximo cliente novo que vinha, eu vou oferecer mais caro do que eu já cobro. Daí o cara fechava, pros outros todos já ia subindo. Já ia mudando o valor. Mudando o valor. Então, assim, quem tá desde o começo, né tá com o valor do começo, não aumentei. Sim. Só que, assim, sempre foi vindo os clientes novos e eu ia fazer isso. Eu tomava uns nãos, lógico, né? Até porque, assim, é uma fase de teste também, né? De preço, Cara, de e isso é mercado. Não, né? Exato. E só que teve gente que foi fechando e isso foi me dando uma certa estabilidade, né? Assim, de conseguir fazer um valor alto e sozinho, né? Porque eu vejo, assim, pô, no mercado aí que mais tem é profissional que fatura ali os seus 8 mil no mercado digital, né? Seja com social media, design, edição de vídeo, copywriting, gestão de tráfego, né? Então, eles fazem, só que os caras trabalham de manhã, tarde e à noite, nem louco. Porque eles têm muitos clientes e cobram pouco. Daí não consegue crescer. Exato. Não consegue fazer o negócio deixar de ser uma urgência. E assim, como o cara cobra pouco, ele não consegue delegar muitas vezes, né, trazer mais gente para trabalhar, porque senão isso já vai comprometer um tanto do faturamento dele. E, assim, eu percebo isso. E, sim, eu teve meses quando eu trabalhando sozinho, né? Sozinho, só eu mesmo. Eu faturei 25 mil, teve meses. Caraca. Sim, sozinho, fazendo isso tudo. Com edição e design. de vídeo e design. Os dois. Tipo, a minha média em 2021 era coisa de 15 a 16 mil por mês de faturamento. Caramba. Só que, e eu vejo que, tipo assim, essas pessoas, elas não conseguem por conta disso, né? Porque realmente estão presas ao preço e também não trabalha essa parte, assim, que hoje, né? Eu dei um nome mais bonito, né? Que eu sempre falava de atendimento, mas hoje é a experiência do cliente, Exato. né? Não, mudou agora, né, os termos. Então, a experiência do cliente, né? Que o cara, assim, como eu falei, pô, o cara, eu pergunto da vida dele, da vida pessoal dele, né? Assim, a gente conversa, os cara vê eu postando minha família lá no meu Instagram. E isso talvez não, com certeza ajuda na edição de vídeo, porque você entende o cliente, você sabe o que ele espera. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, e a gente vai entendendo o momento das pessoas, né? Ali, o que elas estão vivendo. E o que eu sempre falo também é que a prestação de serviço, o valor que a gente cobra, ela está muito mais relacionado à percepção que as pessoas têm de nós do que nós temos de nós mesmos, né? Exato. Até um ponto aqui, eu quero pegar alguns insights dessa parte aqui que você foi citando, eu fui pensando, caramba, olha isso. Primeira coisa, você olhou para um mercado e conseguiu enxergar que ele estava saturado. Significa que não tinha espaço para designer? Não, tem e vai continuar tendo. Sim, não é verdade? Mas você conseguiu enxergar que não dava para você ser mais do mesmo. Exato. E aí que é o grande ponto que eu penso aqui dessa estratégia. Para todo mundo, precisa tentar enxergar no seu negócio como criar técnicas de diferenciação. Né? Por que a contabilidade da Primor consegue cobrar mais caro que alguns concorrentes? Alguma coisa tem. É diferente, Né? Então, alguma coisa, né, igual você citou, na época atendimento, hoje a gente chama isso de experiência do cliente, né? Pô, você entregou um atendimento diferenciado, você dominava algo que as pessoas ainda não tinham tanto domínio, né? E você focou naquilo e falou, cara, é isso, né? E um ponto que você disse aqui, e para o nicho do digital tem que ter muito cuidado nisso, cara, é o prazo e atenção ao cliente, isso é indispensável. Né? E pra gente que trabalha especificamente com lançamento, essas coisas, cara, às vezes um período de captação ali é 7 dias. Se você atrasa 2 dias, não, você é praticamente um terço. É um terço do período de captação. Exato. Que você já foi pra... Então, se você entrega de um vídeo, de uma imagem, e outra coisa, né? O cliente, a gente tem aquela questão, o cliente, né? Porque no design, para quem não é da parte do digital, do marketing digital, as pessoas detestam, né? O cliente falando que o cara que pede alteração, que o cara pede coisa de última hora. Mas assim, o mercado digital, ele
ele anseia por isso, na verdade, Exato. né? Porque, pô, às vezes tá rodando um criativo lá, falta 2 dias pra captação e tem um criativo que tá dando bom, vamos replicar, faz mais 2 desse tipo, né? Então a gente tem que fazer isso, só que eu também cobro mais por isso. O cara Claro. vai me pedir vídeo por dia, beleza, tudo bem, mas eu vou cobrar por isso, né? Exatamente. Então isso também ajuda. E aí, na verdade, ao invés de enxergar nisso um problema, Exato. tem que enxergar nisso algo benéfico e fazer isso virar dinheiro. Exato. Entendeu? Sem dúvidas. É o que eu penso. Né, aqui a gente, né, igual você falou, é prestação de serviço, então muda o padrão e tal, mas tem coisas que se repetem. Tem N serviços que chegam pra gente que eu vejo que a pessoa fala, ninguém faz isso. Eu falo, cara, como não? Me paga tanto que a gente faz. Exato. Entendeu? Então, existem oportunidades. Existem oportunidades e talvez as pessoas tenham dificuldade, estão presas, talvez no momento, né? Tipo assim, pô, eu não quero trabalhar mais hoje, eu não quero, sei lá, eu não quero que o cliente me enche o saco, me enche a paciência, né? Eu quero entregar meu negócio e dane-se se ele gostou, se ele não gostou. Cara, mas talvez isso no curto prazo, no agora, bacana, você vai estar colocando dinheiro no bolso. Mas e no médio e longo prazo? Né? Nós estamos falando de uma carreira. Né? Eu sei que seu público é um público muito jovem, na maioria das vezes. É uma galera que está começando carreira. Exato. Entendeu? Então essa galera ela tem que pensar na vida toda dela enquanto profissional. Não dá para você pensar nesse mês e no outro mês depois a gente vê. Isso não vai dar certo. Tá? E a questão... Uma das, assim, das questões mais depois, né, com mais maturidade, eu pensando tudo sobre isso na minha carreira, eu sempre fui uma pessoa muito inconsistente, assim, no sentido de eu sempre fui muito por impulso nas coisas, então, pô, eu sempre fazia muitas coisas e quando eu ficava muito bom nessa coisa, eu desistia e ia pra outra, porque pra mim era mais interessante essa troca, essa sensação, né, de, pô, aprendi algo, me destaquei, e quando eu deixava de ser destaque, eu ia, né, para outra coisa. E isso para tudo, até para coisas boas ou para coisa ruim. Eu lembro assim quando eu era molecão, né, adolescente. Então, na época eu comecei a sair muito cedo para festas, essas coisas. Então, assim, eu já bebia desde muito cedo, né? Então, para mim isso era uma vantagem. Pô, eu achava que eu era, porque meus amigos sempre eram 3, 4 anos mais velhos e tal, eu achava isso que era muito bom. Quando os meninos da minha idade começaram a chegar na idade, assim, vamos dizer, de sair e começaram a beber, eu parei de beber. Porque eu queria ser diferente deles, entendeu? Então eu queria ser diferente. Ou diferente, ou destacado. É isso, eu queria de alguma forma chamar a atenção. E isso, pra mim, foi muito ruim, porque, tipo assim, eu nunca fui realmente bom em nada. Porque, assim, eu sempre tinha essa facilidade de dar um sprint, de né? começar. De começar, dar um sprint, se destaca, só que tipo, eu não conseguia ter consistência, porque isso ia ficando chato, ia ficando assim. E pra mim, o design, a edição de vídeo, foi a primeira coisa que eu hoje tenho recorrente. Vamos 2016, já são 7 anos, né? Quando eu comecei lá na igreja até hoje. Foi a primeira coisa assim que eu realmente foquei e tive consistência em fazer. E é isso que você falou, né? Hoje eu tenho uma maturidade, uma percepção diferente, né? Então, assim, pô, o digital tá do jeito que tá, vai ser do jeito que tá para sempre? Não, vai mudar. Então, o pessoal hoje já tá falando das inteligências artificiais, né? Que vão substituir os designers, não sei o quê. Cara, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer um dia. Só que eu estando inserido no mercado, eu vou dar um jeito de eu monetizar isso. Né? Exatamente. É minha obrigação como profissional, estar à frente das outras pessoas e usar isso a meu favor, né? Usar essas coisas a meu favor. Cara, o que você citou aí, esses dias, né? Tá aí no ar. Nós temos um podcast, nós tivemos um participante, a Amanda vai lembrar disso, que ele falou assim pra gente, falou, cara, a eficiência não é medido pelas suas iniciativas, mas pelas coisas que você termina. Exato. E ele falou isso está aí num podcast nosso, e isso ficou na minha cabeça. Falei, cara, quantas pessoas têm tanto prazer em começar as coisas. Eu vou começar um novo negócio. Eu vou lançar um produto novo. Eu vou ter... Cara, mas vamos pensar assim, até onde você leva as coisas? Exato. Né? Você precisa, eu penso que assim, principalmente para quem está empreendendo, quem está começando, precisa ter um foco, né? Não significa que você tem que fazer a mesma coisa daquele jeito sempre, você pode reinventar, você pode inovar. Eu tenho certeza que a sua edição de vídeo de hoje é muito diferente de 2016, mas você focou e falou, cara, é nisso aqui que eu tenho que focar, é nisso que eu tenho que ser bom, é nisso que eu tenho que melhorar, que eu tenho que evoluir, que eu tenho que ser eficiente, e isso vai te gerar diferenciação no mercado, porque a maioria vai ficar pelo caminho. E assim, isso de certa forma eu, né,
essa questão da consistência, né? Todo esse período tá fazendo a mesma coisa, é isso aí que você falou. Fazendo a mesma coisa, né? De com formas com diferentes. ressalvas, né? Exato. Melhorando. Porque assim como ali, eu de 2016 a 2020 eu fui designer. Daí eu falei assim, não, agora eu vou fazer o design com vídeo, que é o Video Nugget. Daí, porque eu vi que ninguém fazia, ninguém tinha esse conhecimento. E foi em 2021, em março de 2021, mais ou menos, que eu comecei a perceber outra coisa. Assim, pouca gente fazia motion design dentro do digital. Tem um monte de motion designer em outros nichos, publicidade e tudo mais. Só que no digital não tinha quase ninguém. Daí eu falei, vou fazer isso. E daí foi o outro virada de chave. Porque daí, tipo assim, hoje o que me paga mais por hora é um motion design. Então tem vídeos que eu faço de 1 minuto, que eu cobro R$2.500, R$3.000 pra fazer um vídeo de 1 minuto. Né? Porque eu percebi, né, que algo que tinha pouca gente que fazia, me especializei nisso, né, e hoje, né, é o meu serviço premium, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, eu faço vídeo nugget também, faço todo tipo de vídeo. Então eu não fui abandonando, assim, agora eu vou ser só motion design. Não, eu fui agregando coisas ao meu portfólio, a minha experiência. Melhorando. Exato. E isso é o conceito, né, de agências, né? Quando a gente olha lá seu Instagram, você tá lá, né, falando sobre essa transição de urgência para agência. Isso. E eu acho que esse é um dos princípios, né? Porque daí, não significa que você vai fazer isso pro resto da vida, mas Exato. Você vai trazer pessoas boas que seguem o seu método. Isso. E que vão replicar aquilo que você faz. Exatamente. E daí, né, em 2021, né, como eu falei, foi esse período que eu fiquei, né, tive um faturamento bom, né, assim. E só que daí em 2022, eu falei assim, cara, não, assim, já tava muito assim, atolado de trabalho mesmo, trabalhava bastante, né? Só que daí eu falei assim, eu vou trazer alguém para trabalhar comigo, né? E deu certo que o Guilherme, né, que trabalha comigo, ele é meu compadre, tudo, e não sabia nada de edição de vídeo, muito pouco de design, né? Eu dei meu curso para ele fazer e tal. E daí ele começou comigo lá fazendo as coisas assim, operacionais, pô, né, depois a legenda já tinha começado a ficar automática, mas mesmo assim ainda tem que fazer a correção. Tem que fazer a correção ortográfica, pontuação, uma coisa assim. E daí eu fui botando o Gui fazendo isso, né? Ele foi ajudando e tal. E foi me tirando esse peso de fazer essas coisas mais pequenas que me tomavam muito tempo. E eu fui pegando, por exemplo, mais serviços de motion design, que me dava mais renda. E foi quando, assim, outra virada de chave, porque daí, tipo, o faturamento médio que eu tinha de 15 foi para 30 mil. Assim, só com uma pessoa. Você conseguiu dobrar a receita. Exato. Porque, assim, por conta disso. Porque eu deixava de ficar preocupado ali com aquilo ali e ia pegando outros serviços que me pagam mais por hora, além de pensar mais estrategicamente, né? Então, participo mais de reuniões com os clientes, então tudo mais ali, essa parte mais estratégica, eu estava envolvido, né? Então, assim, e foi que eu percebi, cara, o cliente não quer saber se é eu que estou editando ou não, ele quer um vídeo de qualidade, né, que ele está me pagando, então cara, tudo passa por mim. Né? Ele quer, na verdade, ali que a sua expertise esteja naquele vídeo. Exato. Né? Não necessariamente que seja você que fez. Então, se você consegue replicar, né? E aí a gente entra no que a gente vai chamar de método de escala. Escala nada mais é do que você pegar aquilo que você sabe, de você pegar o seu conceito e você aprender uma forma de replicar. Exato. Como? A gente pode ter vários modelos. Igual você citou, você pode, numa primeira escala, você traz alguém e você revisa o trabalho dela. Isso. Numa segunda escala, você cria playbooks, cria um mapeamento de como tem que ser as etapas. Olha, lembrar de verificar isso, lembrar de colocar isso, lembrar de... Né, você cria conteúdos que daí você já começa a ir além. Né? E isso é um método de escala. E quando a gente fala de negócios, é isso que ganha o jogo. Você precisa estar fazendo sempre esse processo de replicar para que você não fique preso no negócio para sempre. E assim, né? Por exemplo, hoje, como eu falei, o Guilherme ele começou fazendo coisas bem básicas, assim. Mas hoje ele já tá assim, algumas coisas é ele que revisa, né? Eu que reviso mais, porque ele já tem essa, né? Então já aprendeu, já entendeu o método. Então, eu trouxe mais um editor que daí hoje tá ocupando essa parte, vamos dizer assim, mais operacional, de legenda e tudo mais. Então, né, para quem quer escalar, o segredo é esse. Né, você pega pessoas, traz para fazer operacional. Ela vai fazer operacional, vai dominar o operacional, ela vai começar a entender da parte mais gerencial, você sobe ela de cargo e traz mais um para fazer operacional. Você vai fazendo trocando as peças de lugar, né, até o momento que, assim, hoje eu fico muito na parte até assim, digamos que eu sou hoje um maestro, vamos dizer assim, então, porque assim,
eu não quero ficar assim para sempre, né? Mas assim, as demandas elas vêm até mim, né? Todos os clientes despejam essas demandas para mim, eu distribuo, né? Depois elas voltam para mim revisar, né? Algumas coisas e devolvo. Então, eu fico ali só falando, passando dados e tudo mais e relacionamento com o cliente, assim, que eu percebi, cara. Então, participando assim de daily, né? De reunião, tal, com algumas agências, né? Porque isso faz a diferença, né, no sentido de, na dele ali você vai conversar com o cara de outras coisas, assunto nada a ver. Estamos na época ali da eleição, da política, a gente falava, ficava zoando um outro. Então, se você não participa disso, você só vira mais você vira só um apertador de botão. Agora, quando você começa a fazer parte da vida do seu cliente, da pessoa ali que te contrata, a pessoa vai começar a sentir mais em te dispensar, porque ela vai saber que, você não é qualquer editor. Exato, ela sabe que você agrega em outras áreas. Exato, e assim, às vezes a pessoa, é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, quando um cliente for te dispensar, tem que fazer doer. Tem que fazer doer na carne do cara mesmo. Falar assim, cara, eu não queria dispensar o Matheus, mas sim, ele só vai se dispensar se realmente for necessário, ele não tem de onde tirar. Não consegue pagar mais, ou não tem que fazer. Então tem que fazer doer, né? E, sim, mesmo que esse cara te dispense ou, né, pare de contratar você, ao fazer doer, você vai continuar na mente dele como alguém que era muito bom. Então, quando ele precisar de novo de um editor ou de um profissional, ele vai voltar para você, né? Então, quando ele tiver uma possibilidade. Então, essa parte mesmo, assim, de estar ali envolvido, né? De estar, né, conversando, né? De estar negociando. Então, isso, assim, eu percebi que é muito mais gostoso, assim, quando... Sim. Assim, é difícil a gente falar assim, como que chega, assim, né, no ponto que tá hoje. Mas as coisas vão acontecendo, né? Assim, parece que, assim, não é coincidência, né? Para mim, eu acredito muito que é, né, Deus conduzindo as coisas. Mas a gente vai percebendo que, se eu precisar editar lá, ou qualquer coisa, eu sei editar, né? Assim, mas eu gosto muito dessa parte mais gerencial. Cara, e talvez, assim, as pessoas olhem e pensam assim, né? Igual você falou, é coincidência, não, o cara aproveitou a oportunidade. Cara, mas não é isso. O seu trabalho vai se provando, né? E o trabalho provado, ele abre portas. Se você souber aproveitar as oportunidades que vão aparecer, porque, cara, a oportunidade aparece todo dia. Sim. Essa que é a verdade. A oportunidade ela aparece para você, ela aparece para o outro, e o que muda, talvez, é o local, a hora e a forma de aproveitar as oportunidades. Eu acho bem bacana na sua história, Matheus, porque você tem algo que é muito similar com a gente. Nós estamos aqui no noroeste do Paraná. Pérola tem quantos mil habitantes essa cidade? Uns 11 mil. Uns 11 mil. É menor que Tapejara, pô. Aí, Amanda, Gabriel ganha. Nós estamos numa cidade aqui de 15, 16 também. E a gente conseguiu fazer um negócio que atende o Brasil todo, né? E até fora, né? A mesma questão que você passou. E, cara, é uma barreira muito maior, né? É uma barreira de mercado que nós enfrentamos. Então, assim, não dá para falar que isso é porque a pessoa soube aproveitar as oportunidades só. Não. A pessoa fez alguma coisa que gerou aquilo ali, né? Então, isso é muito sério. Hoje eu olho, às vezes, aqui para o nosso caso, né? Então a gente começar a se perguntar, a galera veio para cá, por exemplo, o Gabriel tá aqui com a gente, o Gabriel veio de Presidente Prudente, veio morar aqui para trabalhar com a gente. Então, tipo assim, isso, cara, você começa a ver esse momento e fala, cara, que doideira é essa? Da onde? Como, né? Então você se pergunta. E uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo pergunta, essa vai render corte. Não, mas vamos lá, bebe água, vamos lá. Cara, qual foi o segredo? O que você fez para você conseguir chegar em grandes players? Por que acontece? Dentro do digital, eu sei que você atendeu alguns e continua atendendo outros, uma galera da alta, né? A gente até falou que no começo de alguns nomes super conhecidos, né? De milhões de seguidores. Cara, o que rolou? Como que foi isso, assim? Você tem alguma coisa... Eu sei que talvez não vai ter uma resposta falar, eu fiz isso e aconteceu. Não, mas o que você acha que pode ter gerado esse desejo da galera? Cara, assim... eu tenho certeza, assim, que, tipo assim, as pessoas acham que é uma coisa muito mirabolante, mas não foi nada demais assim. Apesar de ter sido pensado, de ter sido, né, algo assim, eu vou fazer isso que eu acho que vai dar certo. Você tinha uma intenção? Sim, exato. Então, eu lembro que eu falei ali que em março de 2021 eu comecei a mexer com motion design. Sim. E eu percebi, né, que eu tinha tido a oportunidade, né, ali no começo do ano, em janeiro, mais ou menos,
né, de fazer algum serviço pro novo mercado, né? Então, Sim, eles do Ícaro de precisaram... Carvalho. Isso, do Ícaro. Eles falaram com alguns editores... Cara, e eles, assim, o serviço que eles proporam no começo era assistir às aulas, porque quem, né, é das antigas do Novo Mercado, o Ícaro xingava muito, falava que ia bater no cachorro e não sei o quê, daí o Matheus atravessava na aula. Então, a gente tinha que fazer um trabalho de assistir todas as aulas e tirar esses trechos, assim, que eram fora da aula, assim, que era coisa que poderia prejudicar a imagem Sim. da empresa como um todo. Como um todo. Entendeu? E daí, só que assim, cara, era muito... As aulas do Novo Mercado no começo tinha 2 horas, 2 horas e meia. Tipo assim, eu tinha que assistir... Eram 3 editores, né? Eu lembro, foi eu, o Brian e o... Esqueci o nome do outro. Mas as aulas tinham... cada um tinha 76 aulas para assistir. Então era de 2 horas e meia cada... 2 horas em média cada um. Cara, Viu? E eles ficam reclamando de assistir os podcasts pra fazer corte. Ah, pelo amor de Deus. Mas assim, e daí era muito serviço a questão financeira era pouco. Falei assim, cara, mas eu vou pegar e não vou... Então, assim, até o Léo Vidoni, que me contratou na época, ele falou, teve gente que, tipo assim, que deu risada dele, ele falou que não ia pegar, entendeu? Uhum. Daí eu falei assim, não, vou pegar esse trampo. E nisso eu comecei a fazer contato com os caras, né? Conversei com o Jonatas na época, né? Fez uma entrevista, o Léo Vidoni. E eu comecei a ter contato com eles ali por conta dessa prestação de serviço, né? Que naquele momento, né? Voltando tudo que a gente falou, pô, para mim não compensava financeiramente. Era ruim, mas ali eu já tive uma coisa assim, pô, isso pode dar bom no futuro. Sim. Era um investimento. Exato. Então, assim, ter trabalhado para eles era algo assim, até quando eu fiz a entrevista, né, com o Jonatas, ele me falou uma coisa que foi muito importante, né, que eu falei assim para ele assim, Jonatas, eu vou aceitar assim, mesmo que não seja, né, monetariamente, não seja algo que realmente compense. Não é o que como que eu cobro hoje. Daí eu falei, na verdade eu falei assim, eu não vou ter um ganho monetário, eu vou ter um ganho de visibilidade, né? Eu falei para ele. E ele falou assim, não, né, você tá errado. Porque essa visibilidade, ela vai te dar um ganho monetário no futuro. Então, você vai ter um ganho monetário. Então, assim, e aquilo ficou na minha cabeça e eu prestei serviço para ele, ponto. Né? Ali, quando eu comecei a decidir fazer coisas de motion design, eu já tinha essa percepção, né, que as pessoas tinham pouco de motion design no mercado digital e também que o que tinha era aqueles stories animados, né? Então era uma coisa assim meio psicodélica, né? Então conseguia explodir, daí vinha umas borboletas, assim. Então era uma coisa meio assim, não era uma coisa corporativa igual já tinha no mercado de publicidade em si. Sim. E daí foi que eu falei pro Léo Vidoni, eu tinha o número dele, né? Por causa dessa vez que eu prestei o serviço, Sim. E eu falei assim, Léo, cara, eu gostaria muito de trabalhar com vocês, cara, assim, eu tô aprendendo motion design, tal, e se vocês me derem uma oportunidade aí, eu vou ser o melhor motion design que vocês já tiveram. Falei pra ele. Pô, peitou, você foi pra cima. Falei pra ele, assim, me ofereci e tal. Daí ele falou assim, cara, beleza, não, tipo assim, mas naquela época eu tava aprendendo, eu tinha acabado de comprar um curso, né, então, e ele na época não precisou. Só que aconteceu, eu falei assim, ó, eu tinha falado pra ele, vou ser o melhor motion designer que vocês podem ter, se você me dá a oportunidade. Só que daí não deu ali e tal. Eu comprei esse curso, assisti algumas aulas do curso, daí eu peguei e fiz um vídeo gratuito pro novo mercado. Eu lembro desse vídeo. Eu fiz 2, na verdade. Né? Talvez você lembre do segundo, que foi o que ficou mais famoso. Mas eu fiz um primeiro, né, que eram 15 segundos ali, mostrando o app, que eles tinham acabado de lançar o app do novo mercado e tal. Mandei pro Léo, pô, os caras gostaram demais. Mandei sim, fiz, falei assim, ó, cara, eu fiz como estudo aqui, se vocês quiserem usar, pode usar. Não, beleza. Daí eles gostaram, mas ainda não foi. Não rodou. Não colou. Daí na outra semana, cara, eu virei um sábado inteiro, assim, né? Até de cedo até de madrugada, fazendo um outro vídeo que eu tinha, tipo assim, eu bolei tudo. Copy, música. Achei os trechos que eu usei era desses vídeos que eu tinha dessa época que eu tinha editado as aulas pra eles. Dei um jeito. E fiz um vídeo, assim, que sinceramente ficou muito bom, assim, no primeiro momento, assim. Cara, e daí os caras piraram, né? Assim, mandei pro Vidoni de novo, daí eles mandaram pro Noga, né? Que é trabalhar lá, né? Mandou pro Fábio, aí chegou no Ícaro. Daí o Ícaro falou assim, cara, ficou do caralho. Eu tenho o print até hoje, né? Da resposta que ele teve, porque o Léo mandou pra mim. E daí, cara, daí os caras, assim, falam assim, não, vamos dar oportunidade pra ele. E daí eu coincidiu que na época tava com uma vaga aberta pra motion design, e eu fiquei com eles 1 ano praticamente.
né? E ali também foi uma virada de chave. Daí, assim, esse foi o primeiro grande player, assim, que eu prestei serviço. Depois veio a Chevrolet, veio todos os outros, né? Daí hoje, atualmente, eu tô trabalhando pro Ítalo, né? Pro Guerrilla Way. Pô, Benê Barbosa, né? Que é ali, assim, dependendo do nicho mais à direita, ele é bem conhecido, né? O Edmilson Cruz, né? Que pros católicos é bem conhecido. A Fernanda Zapparoli, o Felipe Neri, o professor Felipe Neri. Sim, agora, né? Por exemplo, eu fechei um contrato, né? Você que é um cara maromba. Mas o cara que ele é treinador do Ramon Dino, que é o... Caramba! O apelido dele é Pátio. Eu já vi conteúdo dele. Então, assim, ele é gigantesco, assim. Então, fechei com a agência que trabalha com ele. Então, assim, hoje eu tô com bastante gente grande. E talvez, mais uma vez, a gente volta lá no Matheus, que começou a fazer serviço de graça para a igreja. Exato. E a gente usa a mesma analogia quando você começou com o Novo Mercado. Não era de graça. Não, né? não é. Mas, né, igual você disse, não era a remuneração que você cobraria. Isso. Entendeu? Mas mais uma vez você pagou o preço e isso te abriu portas. E assim, cara, eu acho que assim, se alguém fosse falar assim, Matheus, qual que foi... Eu sempre tive essa visão, entendeu? Assim, no caso, não sei porquê, né? Assim, mas eu tinha esses insights. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo e vou mandar pra eles. Eu falei, cara, vou tentar. Vou tentar. Tipo assim, eu já tinha um não, né? Mas eu percebi que eu tinha o número do cara. Você tinha um canal aberto. E se eu não fizesse isso, entendeu? Naquela época alguém ia fazer. Então eu já fiz aquele vídeo. Se desse errado, eu ia usar como portfólio mesmo. Assim, eu ia mostrar pro pessoal, assim, fiz aqui como estudo. Que legal, né? Então, modelo e tal. Então, e aquilo, cara, assim, na minha vida toda, assim, profissional, né? Desde 2016, como você falou. Então, mas assim, eu sempre fui enxergando oportunidade e fui indo, né, nessa minha intuição, né, que eu não acredito em intuição, mas assim, como eu falei, acredito muito que era Deus iluminando, assim, para que eu pudesse tomar as decisões corretas e foi tudo dando certo, né? Não, eu sempre usei muito essa estratégia também, né, de tipo assim, se você quer ser notado, você precisa ter atitude, né? Não adianta você esperar que alguém te olhe e fale, cara, eu acho que aquele cara é bom, vou dar a chance para ele. Cara, você precisa ir para cima. Não tem jeito, você precisa correr atrás. Eu usei muito isso aí também, né, ao longo da trajetória de crescimento da Primor, né? Correr atrás, de mostrar para a pessoa que a gente poderia fazer algo por ela. E aquilo vai chamando atenção. Eu tenho muitos clientes também, desde esse período, que eu criei um vínculo. Né, que criam um vínculo, os caras às vezes mudam de negócio, criam novos negócios, a gente está sempre junto. Tem cara que fala, cara, vem ser meu sócio. Tem umas coisas... Por quê? Porque você mostrou para aquela pessoa que você pode oferecer algo a mais. Isso. E Matheus, assim, pensando assim, toda essa história, toda a sua trajetória, hoje eu sei que você consegue trabalhar com mentorias. Isso. Você olha para a galera e fala assim, cara, vamos desenvolver algo, né? E qual que é a sua visão, assim? Como que você tem trabalhado essa linha? O que você diz para a galera que tá em busca de crescer? Como que você tem abordado isso? Hoje, né, eu percebi, apesar de, né, eu acabei não falando, mas nesse período também lancei alguns cursos, Sim. né, meus. Até um ponto que a gente não falou, você lançou curso, você teve um bom tempo com produção de conteúdo, isso, né, no nicho religioso também, né? Isso, tem uma soma tudo aí, né? vai dando uma expertise, né? E então eu tenho curso, né, de edição de vídeo, de design, só que eu acabei percebendo assim que tem muita gente que elas estavam, né, um pouco mais avançados do que alguém para comprar o meu curso, que é algo para alguém mais que está começando, iniciante, e tava, né, com o negócio travado mesmo, né, que não consegue expandir como eu expandi, porque como eu falei, eu sozinho já faturava bem, né, muito bem. E então assim, hoje, né, recentemente, nos últimos 20 dias, mais ou menos, eu peguei e fechei 3 contratos, né, que hoje vão me dar 10 mil por mês com esses 3 contratos. Caramba. Então, assim, uma coisa que eu fiz, né, já em 2023, que é algo que agora que eu tô trabalhando mais, é trabalhar com contrato fixo. Então, ali em novembro de 2018, ou 2022, eu tava com cerca de 18 a 20 mil de contrato fixo. Né? Pro mês que vem, eu já vou ter 39 mil. Caramba. Então, meu faturamento... É um negócio, é uma multiplicação muito rápida, né? Então, assim, é algo que eu comecei a perceber que é replicável. Né? Que hoje, na mentoria, eu trabalho com 3 pilares, né? Que é a escala,
né, a experiência do cliente e o serviço high ticket, né? Porque assim, o que é o serviço high ticket? Não é só você cobrar caro pelo seu serviço que você presta. É você ter ideia de quais são os serviços que te rendem mais, né, por hora trabalhada. Então, assim, por exemplo, um tipo de serviço que eu não faço é vídeo de YouTube, né? Edição de vídeo de YouTube. Por quê? Vídeo de YouTube, eles são longos, muitas vezes tem muitas inserções e tal, assim, tem um estilo característico do YouTube. É próprio, né? Então, e para quem edita, sabe que dá bastante trabalho. E eu também, a pessoa que posta lá 2, 3 vídeos por semana, no montante aí, vamos supor, 12 vídeos por mês, né? Ficaria muito caro para as pessoas pagarem o tanto que eu gostaria de cobrar para fazer um vídeo desse. Então, assim, eu prefiro não fazer, né, esse tipo de vídeo e focar nas outras coisas. Porque, assim, o vídeo de YouTube, talvez, de conteúdo ali, a pessoa não consegue ver um retorno financeiro a curto prazo ali, não é algo palpável. É uma produção de longo prazo. Isso, exato. E, assim, é diferente de um vídeo de vendas, vídeo de captação, por exemplo, que é onde a gente se especializou mais, que é vídeo de anúncio. Então, pô, a captação, o cara tá vendo ali que o CPL, né, o custo por lead, né, ele tá X, outro vendeu aquele vídeo lá, deu tantas vendas. Então, a pessoa tá mais palpável, né, o retorno que essa coisa dá. Então, portanto, ela está disposta a pagar mais por isso, porque a percepção de valor sobre aquilo é maior também. Então, eu trabalho nisso, né? Por isso que o serviço que eu falo do serviço high ticket. Então, o serviço high ticket não é você cobrar muito caro, né? Não quer dizer assim, pô, seu serviço vai ser o maior. Não, é você entender quais são os serviços que te pagam mais pela sua hora trabalhada, né? Qual que vai te dar mais retorno. E, né, dentro disso, junto com a escala. Porque por exemplo, esses contratos que eu fechei, né, esses últimos 3, são de serviços que são simples de fazer, só que com volume alto. Né? Então, o que acontece? Eu não preciso eu fazer. Se eu trazer mais um editor, sei lá, pagando um valor X para ele, já me está dando um ROI lá, de pelo menos 4, 5 vezes, né, do valor que eu vou investir para esse só um editor, sim. Então, eu percebi que com a mentoria eu posso, né, replicar isso para outros prestadores de serviço, não só editores de vídeo, né? Então, o cara ser designer, gestor de tráfego, copyright, social media, não existem formas da gente fazer uma prospecção, né, de melhorar a experiência do cliente, de melhorar o serviço que você presta e também de escalar isso que você está querendo fazer. Então, tipo assim, você meio que ajuda, você pega a sua estratégia e você replica para os seus mentorados, dizendo, olha, os caminhos que você precisa personalizado com a realidade com a realidade dele. Ali, às vezes com, né, o serviço, né? Porque, assim, apesar, como eu falei, de ser replicável para todos os tipos de serviços, cada serviço tem uma característica específica, né? Então, um social media, um editor, não muda um pouco. Mas, assim, é isso que eu percebi, que eu posso, de alguma forma, realmente fazer com que eles, né, ganhem mais trabalhando menos, né? Então, assim, não quer dizer... Não é uma promessa, né, utópica, né? De, não, você vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Não, mas trabalhando menos no sentido de desoperacionalizar o que você faz, né? E você ficar mais... margem, né? Aumentando margem, ficando, né, na parte mais estratégica, delegando para outras pessoas. Um grande problema para quem ainda está nessa fase que você está citando aí, tipo assim, o cara, ele começou e ele conseguiu alavancar um pouco, ele cresceu. Mas aí ele e pensando no salário, tipo, do mundo real, vamos dizer assim, né? A pessoa, tá bem. Pô, o cara ganha 8 conto por mês. Quem que ganha 8 mil hoje trabalhando em qualquer lugar, né? Então, mas a gente sabe que o que a pessoa tem que pensar sempre, e isso é uma coisa que eu me coloquei muito no lugar, que eu nunca quis ter agência, assim, com funcionário. Imagina, eu tava ganhando 15 mil por mês, trabalhando sozinho, falei assim, vou ficar assim, sossegado, né? Não preciso ter função de nada. Só que eu comecei a perceber que eu tava deixando dinheiro na mesa. Porque as pessoas confiavam em mim por toda, né, um background que eu já tinha adquirido, só que eu não tinha dedo e não tinha mais hora no dia para atender aquelas pessoas. Porque o problema do prestador de serviço sobre demanda, do consultor, ele tem um problema muito sério. O ganho dele está limitado à hora. Exato. Então, eu acabei pegando, daí falei assim, cara, eu não posso fazer, eu vou ter que começar a trazer gente. Né? E foi que daí foi essa virada de chave. Né? Eu falei, saltei de 15 para 30, né? Então, assim, esse valor que eu praticamente dobrei de fixo também, né? Se tudo der certo ainda, né? Vou estar trazendo outras pessoas, ainda tem os freelas que eu faço, assim. Então, meu objetivo aqui no curto prazo aí, né? Pelo menos até no meio do ano, é atingir 50 mil recorrente todo mês. E é muito bacana, né? Você vê assim como isso muda
vai mudando a vida das pessoas à sua volta, né? Você vai... Isso, demais. Cara, é muito bacana, né, essa experiência, muito legal. Matheus, assim, primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer por você estar aqui, mas eu quero que você deixe aí sua mensagem pra galera, né, também onde a galera te encontra, né, pô, deixa aí seu recado, assim, aquele recado do coração. Fazer o pitch. Exatamente, é a hora. Não, então, pessoal, quem puder me acompanhar lá, né, no Instagram, né, eu pego, né, produzo conteúdo lá, né, conforme eu vou conseguindo. Mas o que eu posso dizer para as pessoas, assim, é que uma frase que eu sempre falo, assim, é que o amor enriquece, né, o amor enriquece. Então, assim, tudo que eu fiz hoje e tenho feito na minha empresa, ele só aconteceu por conta da minha família, da minha esposa e das minhas filhas, né? Então, se eu não tivesse esse propósito, se eu não tivesse também essa água na bunda batendo, né? Tipo, uma filha por ano, Pô, eu não ia correr atrás. Eu nunca consigo saber, pô, daqui a pouco já tem outra, pelo menos. Então, já tá na época, já já tá, comprar um já teste de dá. gravidez. Então, assim, se eu não tivesse isso me movendo, cara, então, assim, eu não ia conseguir. Então, se eu tiver... O pessoal fala assim, pô... Imagina eu ganhando o que eu ganho hoje se eu tivesse solteiro. Às vezes eu fico refletindo sobre isso. Falo assim, cara, mas assim, eu não estaria ganhando o que eu ganho hoje. Exatamente. Se eu tivesse solteiro. De duas umas, ou você não ganharia, ou você ia ganhar e não ia ver pra onde ia ir. Exato. Então, assim, tudo que eu faço, né, é aquela questão, não é o porquê, mas o porquê, né? Então, se você tem um propósito de enriquecer, de ter uma empresa, de ser um empreendedor, de se dar bem nos negócios, isso só vai dar certo se você ter um porquê, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa coloca por motivos fúteis, né? Então, pô, vou comprar um carro, ou eu vou comprar bebida, ou vou encher a cara, ou você só andar com roupa de marca. Então, tudo isso é passageiro e não é E não preenche. não preenche, a pessoa vai ficar com isso aí. Então, mas a partir do momento que você tem esse porquê, e assim, que não necessariamente precisa ser uma família, que seja pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, que às vezes que te criou, né, para os seus irmãos. Às vezes você olha para os seus pais e fala, pô, meus pais não vai ter condição lá no fim da vida. Exato, então, não necessariamente que eu não estou falando de esposa e filhos, né? Lógico, esposa e filhos às vezes dá um a mais, né? Mas, pô, às vezes a pessoa aí que te criou a vida inteira, que te deu, né, o que você precisava ali, que deu o que tinha, que não tinha, então coloca isso, né, na cabeça, o porquê, né? Por quem que você vai fazer algo, por quem que você quer ganhar dinheiro, que você quer ser empreendedor, que você quer, né, trabalhar no digital, ou trabalhar com qualquer outra coisa, que o sucesso, sim, é certo, né? Então, por isso que eu sempre falo que o amor enriquece. O amor, se você amar as pessoas ao seu redor, né? Não que você vai ser milionário, né? Mas você vai ter uma vida melhor, sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Em todos os sentidos, né? Não só no financeiro, mas no relacionamento e tudo mais. Show, muito bom. E onde que a galera te encontra? No Matheus Geld. Isso aí. No Instagram. Né? Conhecido, popular. Agora não aparece mais a receita de bolo por lá. Né? Eu tento ser constante lá, mas assim, como eu, né, graças a Deus, tenho tido muito cliente, assim, então eu acabo ficando... É bem mais fácil produzir conteúdo para os clientes do que para nós mesmos, né? É bem isso. E assim, tem que entender também o cenário, né? Você tem uma realidade hoje que você tem um foco que você precisa garantir. Sim, exato. É bem importante saber entender isso. E a gente, assim... Alguma coisa eu sempre posto lá, né? Então, assim, eu sempre acabo deixando minha experiência pessoal lá, então, assim, com coisas que eu vou vivendo no dia a dia, né? Então, de alguma forma ou de outra, né? Espero ajudar quem seguir lá. E também ser agraciado, assim, porque, cara, eu aprendo muito, assim, no direct, lá o pessoal manda as histórias, assim, né? Então, assim, não é uma via de mão dupla, onde a gente tenta ensinar alguma coisa, mas a gente aprende bastante também com os seguidores que compartilham, que testemunham ali todas as áreas da vida deles. Show. Matheus, mais uma vez, eu que agradeço, muito cara. obrigado. Viu? Muito obrigado pela oportunidade. Vou seguir torcendo pro Santos melhorar a fase. Não, aí eu vou ter que levantar, vou ter que ir embora. Galera, você que acompanha a gente até aqui, eu sou Ítalo Eduardo e quero agradecer você que acompanhou a gente. Mas, se liga, esse conteúdo é um oferecimento da Primor Scale, que é a plataforma aqui do Grupo Primor, onde nós te ensinamos empreendedorismo e te ajudamos a alavancar o seu negócio. Então, se você ainda não conhece, é só você clicar nos links abaixo e conhecer
a nossa plataforma e conhecer também todo o Grupo Primor com todos os serviços que nós temos para te oferecer, tá bom? Bom, eu espero que você tenha acompanhado esse conteúdo. Aproveita para compartilhar, mandar para as outras pessoas que talvez estão iniciando ou fazendo uma transição de carreira. A história do Matheus é muito bacana, eu tenho certeza que vai somar. É isso. Eu espero você no nosso próximo Gestão Aberta, mas você acompanhe os outros quadros também da Primor Podcast, que tá fantástico, viu? Até o próximo vídeo!